Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o sintagma nominal, de novo, mas sobre um termo muito importante do sintagma nominal, que é o sujeito. Tá? O sujeito ele acontece sempre quando nós temos uma frase verbal. Lembra que nós falamos na aula passada? Então vamos ver os detalhes desse termo, que é importantíssimo para a construção de orações, tá? Na língua portuguesa. E de frases verbais, que é a mesma coisa que oração. Então, sintagma. Retomando aqui, o sintagma é o conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da frase. Por isso que eu tenho o sintagma nominal, que é o que não tem verbo, e o sintagma verbal, que é o que tem verbo. O sintagma é composto pelo núcleo e seus determinantes, né? Existem casos em que o núcleo está sem determinantes. Eu tenho aqui, ó, nessa frase, é uma frase nominal, não tem verbos, o seguinte enunciado: o garoto mimado. Eu tenho garoto, que é um substantivo, é o núcleo do sintagma, e eu tenho um artigo e um adjetivo, que são determinantes, tá? Lembra na aula passada que eu até dei um spoiler do 7º ano, que vocês vão aprender que esses determinantes são adjuntos adnominais, ok? Não é abdominais, é adnominais. Então, continuando, né? Aqui vai ter um exemplo de uma frase verbal, onde eu tenho dois sintagmas, o nominal e o verbal. Quando eu tenho dois sintagmas, o nominal e o verbal, eu tenho um sujeito. Sempre que eu tenho verbo, eu tenho sujeito. Aqui está o verbo ir, ele foi. Um detalhe, nesse caso aqui, o sintagma nominal só tem o núcleo, ele não tem determinantes, é só o núcleo. Então eu vou ter aqui, ele foi ao jogo, o sintagma nominal é formado apenas pelo núcleo. Tá? Função do sintagma nominal. A função básica do sintagma nominal é a de sujeito da oração. Então, o Brasil é um lindo país. Eu tenho aqui o sintagma nominal, o Brasil, e o sintagma verbal é o verbo, né? Um lindo país. O sujeito é o Brasil. O sujeito sempre concorda em gênero e número com o verbo da oração. Por exemplo, se eu dissesse os estados brasileiros, eu não ia usar o verbo é, eu ia dizer os estados brasileiros são lindos. Mas aqui, como eu estou com o sujeito no singular, o verbo fica no singular. Tá? Outros detalhes aqui. A classificação desse sujeito. Porque nós temos 4 tipos de sujeitos. Nós vamos ter a classificação quanto ao número de núcleos e a classificação aqui quanto à identificação. Tá? Então, classificação quanto ao número de núcleos. O sujeito é chamado de simples quando houver apenas um núcleo no sintagma nominal. Então eu tenho aqui, a menina está feliz. Está é o verbo feliz. Então aqui eu tenho o sintagma verbal. Quem está feliz? A menina. Então, nesse caso, eu tenho apenas um núcleo. Então, sujeito simples. A classificação desse sujeito. O sujeito é composto quando houver 2 ou mais núcleos no sintagma nominal. A menina e o menino foram ao cinema. Olha só que interessante. Aqui eu tenho 2 núcleos, então o sujeito é composto. Se eu tenho um núcleo, sujeito simples. Fácil assim. E a classificação do sujeito quanto à identificação. Então o sujeito vai ser oculto quando não está expresso na oração, mas pode ser identificado na desinência verbal. Desliga o microfone, por favor. Obrigado. Mas pode ser identificado na desinência verbal. Então, olha só. Comi um sorvete de morango. Eu tenho aqui o verbo, comi. Percebe que eu não tenho um sintagma nominal? Comi um sorvete de morango, eu só tenho um sintagma verbal. Então, eu não tenho aqui eu comi um sorvete de morango. Eu só tenho o verbo. E aí eu vou perguntar para esse verbo quem comeu. A pessoa gramatical é ele.
Não, é eu. Eu escrevi errado, não acredito. Eu comi. Aqui tem que corrigir. Vou corrigir agora. Eu comi. Meu Deus, cara. Eu comi. Eu comi um sorvete de morango. Tá? Então, aqui eu tenho um sujeito oculto. Por que ele é oculto, professor? Porque ele não aparece, ó. Não aparece o eu aqui. Então, ele é oculto. Tá? O sujeito oculto apresentará as seguintes pessoas verbais, tá? Percebam aqui. Eu, tu, ele, nós, vós. Tá faltando uma pessoa aqui. Qual? Eles. Eles. Então, o sujeito oculto só vai ser sujeito oculto se aparecerem essas pessoas. Eu, tu, ele, nós e vós. Eles não é oculto. Perceberam? Depois a gente vai ver o porquê. Classificação do sujeito quanto à identificação. O sujeito é indeterminado. Olha só, indeterminado. Eu vou botar aqui indeterminado em negrito. Vou até aumentar ele, está muito ruim. Vou botar 32. Olha só, o sujeito é indeterminado quando. Droga. Eu tenho que fazer uma pequena alteração. Eu falo que ontem. O sujeito é indeterminado quando não está expresso na oração e não podemos ou não queremos identificar o sujeito do ato verbal. Professor, como assim não queremos? Quem é que está formulando a frase? Quem é que está informando? É o locutor. O locutor pode ser o narrador, pode ser quem fala, pode ser quem escreve, tá? É quem está falando. Então, ele pode, por exemplo, fazer uma fofoca. Comeram todo o lanche, professor. Aí disse, mas quem foi? Eu não sei, comeram todo o lanche. Eu sempre brinco que o sujeito indeterminado é o sujeito do fofoqueiro. Ou do informante, que não quer dizer quem fez, tá? Então, quem comeu? Eles. Se eu perguntar para o verbo, quem comeu? Eles comeram. Ok? Então, se eu tenho eles comeram, fica essa dúvida, mas eles quem? Porque quando eu generalizo, eu uso a terceira pessoa do plural, eles, eu acabo generalizando, pode ser qualquer pessoa. Querem ver um exemplo? O cara deixou o carro no estacionamento, né? E quando voltou, o carro não estava mais lá. Ele vai dizer, roubaram meu carro. Por que ele vai dizer roubaram? E não você roubou, alguém roubou? Porque ele não sabe quem é. Ok? Então ele vai usar a terceira pessoa do plural. Ele não sabe quem é. E nesse caso você está indeterminando o sujeito. Terceira pessoa do plural, eles, sujeito indeterminado. Então, quando temos a terceira pessoa do plural, indeterminamos o sujeito. Utilizamos este recurso justamente para não identificarmos de quem estamos falando. Pegaram meu relógio. Quem pegou? Sabe? Quem pegou esse relógio? Então, eu preciso saber quem pegou, mas eu não consigo saber. Eu sei que é eles. Então, quando é eles, é indeterminado. Entenderam? Eu passei aqui para vocês, eu vou mandar para vocês hoje isso aqui em forma de e-book, tá? Toda essa aula. Então, eu passei aqui só a primeira conjugação, o verbo amar, e só o modo indicativo, tá? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Mas eu quero brincar com vocês para que a gente conjugue o verbo cantar e o verbo trabalhar, utilizando esse modelo. Então, assim, ó, se eu no presente digo eu amo, tu amas, ele ama, como é que fica o verbo cantar? Alguém quer tentar? Posso falar, professor? Pode. Ficaria eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Perfeito.
Vocês percebem uma coisa aqui, ó, que eu mantenho uma coisa chamada radical, o Kant. Opa! O Kant aqui, ele se mantém, assim como o an, ele se mantém. Esse é o radical da palavra, do verbo. Isso só vai mudar as vogais temáticas ou as desinências. Isso aqui nós vamos aprender, eu acho que só no 7º ano. Mas eu posso dar uma aulinha para vocês disso, fazer um videozinho. Então, se eu for usar o verbo trabalhar, vamos ver no futuro do presente, ó. Se é eu amo, é eu amarei, tu amarás, ele amará. E o verbo trabalhar no futuro do presente? Alguém mais? Posso falar um? Pode. Você pode tirar uma dúvida? A pessoa ali no eu amará não parece com... É meio, não, parece que não combina, né? Eu amará. Eu amara. O pretérito mais perfeito é eu amara. Não tem acento, né? Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Eu quero que conjugue no futuro do presente aqui o verbo trabalhar. Posso de novo? Não, outra pessoa. Pode ser eu? Pode. Acho que eu consigo. Depois tu faz Não, outra. vai, João. O João faz esse. Fala. Eu trabalharei, tu trabalharás, ele trabalhará, nós trabalharemos, vós trabalhareis, eles trabalharão. Exato. Quem é que quer fazer aqui no pretérito perfeito o verbo cantar? Eu posso tentar. Pode, Lara, vai. Eu cantei. Eu canteste. Não, eu cantei, tu cantaste. Continua. Tá. Tu cantaste. Ele cantou. Nós cantamos. Vós cantais. Cantastes. Vós cantastes. Eles cantaram. Cantaram. Tá. Porque se eu disser cantaram, aí é futuro do presente, cantaram. Mas isso aí é frescura minha da pronúncia, né? Que a gente entende na linguagem falada, tanto faz. Então, agora nós vamos abrir a apostila na página 11 e fazer as atividades 17 até a 20. Ok? E eu vou começar a corrigir hoje. Eu vou tentar corrigir tudo hoje. Então, mãos à obra.